Com relação à anestesia intrapulpar, pode-se dizer que se deve usar agulha com calibre 30? Não, para dentro da polpa é muito grossa. Injetar a solução lentamente, sem pressão, vai provocar mais dor e desconforto ao paciente, que vai demorar mais para a polpa ser anestesiada, né? Utilizar essa técnica para realizar preparo cavitário, nem morto, vai matar o paciente fazer um preparo com intrapulpar. E letra D, injetar a solução sob pressão. Nesse caso, a alternativa correta, porque a polpa precisa ser anestesiada o mais rápido possível. E a anestesia intrapulpar implica aí na remoção aí dessa polpa depois. A gente vai poder, sem problema nenhum, injetar a solução sob pressão. Resposta correta, letra D de dado. A intoxicação por anestésicos locais produz, exceto a FUMARC, ela tem como característica, na maioria das questões, pedir a exceção, pedir o exceto, tá? Então, vamos ver aí nas alternativas aquilo que não é o que nos interessa, a exceção. A intoxicação por anestésicos locais produz, exceto depressão do sistema nervoso central, produz, a gente falou nos slides atrás que um dos efeitos é a depressão do sistema nervoso central. Redução da pressão arterial também. Parada cardíaca pode acontecer. E o único que não provoca é a taquicardia, letra D, que é uma reação oposta à de intoxicação pelos anestésicos locais, que tendem a reduzir as funções do corpo, né? A taquicardia já é uma ação oposta aí de acelerar os batimentos cardíacos, né? Resposta correta. O que é exceto aí é a taquicardia. Questãozinha da banquinha de vocês. O ajuste oclusal é indicado nas seguintes situações, exceto, eu tenho quase certeza, estou dando de mãe de Ná, que eu tenho quase certeza que vai cair uma questão de oclusão. Tenho quase certeza. E cuja resposta vai ser sempre essa aqui, ó. Vocês guardem esses dados, dá um print desse slide, porque algo me diz que vai cair uma questão dessa na prova de vocês. Então, qual que é a indicação de ajuste oclusal? Exceto. FUMARC gosta de exceto, né? Fala, professora, redução de mordida aberta anterior. Lembra que eu falei do trespasse? Então, se você tiver uma restauração de altinha, não vai ter o trespasse. Abaixou, voltou o trespassezinha, ficou aberto. Beleza. O que mais? Tratamento de alto profissional. Olha, tem uma restauração ficou alta. Aí você começa, eu quero encaixar. Você começa a fazer deslizamento. Faz ajuste, né? E sempre após cirurgia. Então, antes de tratamento, para que você vai fazer ajuste oclusal? Sempre depois. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. FUMARC ama perguntar a indicação de ajuste oclusal. Eu acho que vocês vão ver aqui, cai muita questão exatamente sobre o momento que se faz o ajuste oclusal. Se é antes ou se é depois do tratamento ortodôntico, ou se é antes ou se é depois de cirurgia bucomaxilo. Gente, eu acho que assim, da aula de oclusão que eu dei até agora, o que vocês têm que guardar de verdade, é lógico que tudo é importante que eu falei, não é isso. Mas se vocês guardarem isso que eu tô falando, quando que é a indicação de ajuste? Antes ou depois de orto? Antes ou depois de cirurgia? Não sei, eu tenho um pressentimento que é isso que eles querem e vai cair na prova. Gente, quando vocês fizerem a prova, no dia lá, se cair essa questão, manda aqui para mim no Instagram, fala, professora, caiu mesmo. A senhora acertou. Porque é legal a gente ter um feedback para a gente saber se a gente está no caminho certo para auxiliar vocês. Aqui, outra questão também da FUMARC, indicações do ajuste oclusal. A professora, é a mesma questão, e não é. Uma era de 2012, essa é de 2011 ainda. Repetindo, né? Mesma resposta. Só para vocês verem que não é igual. 2012, Tribunal de Justiça. Esse aqui para especialidades, dentística, 2011. Mesma resposta. Academia de Polícia Civil, Minas Gerais, 2013. As seguintes definições se aplicam ao conceito de erro odontológico, exceto
Acontecimento que foge ao controle do profissional, por resultar de caso fortuito ou de força maior e que não podia ser previsto ou evitado pelo profissional. Isso é um erro odontológico? Eu acho que não. Vamos ver as demais. É o resultado de um evento adverso ocorrido durante um ato odontológico e causado por imperícia, imprudência ou negligência do profissional, ou seja, o profissional foi imperito, imprudente ou negligente, por isso causou dano. É um resultado adverso ocorrido durante um ato odontológico e resultado de uma ação ou omissão do profissional? Se é omissão, pessoal, é negligência. Se é uma ação intempestiva, é imprudência. Então, se você olhar bem, a C e a B estão muito semelhantes, tá bom? É um fato físico ou psicamente danoso a um paciente, resultado de um agir culpável do cirurgião dentista. Ó, o cirurgião dentista tem culpa. Então, é um erro odontológico? É. O que não é um erro odontológico, pessoal? Aquilo que foge do controle do profissional. Um caso fortuito, de força maior. Ele estava lá colocando implante, de repente o paciente mexeu a cabeça e ele fez a perfuração no lugar errado. Ou ele estava fazendo a exodontia, o paciente se mexeu e aí o elevador se encaixou num lugar lá e causou a fratura da mandíbula. Consegue entender? Um caso fortuito é um caso, é uma situação que aconteceu sem que eu tivesse o controle todo. Foi uma força maior. Algo que não tinha como eu prever ou como eu controlar. Em relação às cirurgias periodontais, a retalho, então não está falando de gengivectomia. É correto afirmar, correto. A técnica de preservação de papila é frequentemente usada no tratamento cirúrgico dos dentes posteriores? Não, né? Ela é justamente para os dentes anteriores, porque como não, o objetivo dela é não perder papila, é uma cirurgia estética, tá? Uma técnica mais voltada para a parte estética. O retalho de Wiedemann modificado, então aquele que não tem incisões relaxantes, é executado em uma área com uma lesão infraóssea profunda, pode promover a regeneração óssea nas bordas da lesão. Então, uma indicação dessas cirurgias eram para bolsas profundas, né? Vamos deixar ela aqui em stand-by, aqui. Vamos ver as outras. Na cirurgia denominada retalho de Wiedemann modificado, incisões relaxantes devem ser sempre realizadas preservando-se as papilas? Não, no Wiedemann modificado não tem incisão relaxante, tá? Agora, na técnica do retalho original de Wiedemann, então agora já não é mais o Wiedemann modificado. A margem do tecido gengival é reposicionada na sua posição original? Não. Lembra que eu falei para vocês? Ela é modificada apicalmente. Então, o que sobrou aqui, olha lá, técnica de Takei, falando das papilas. Aqui, só revisando o Wiedemann modificado, primeira incisão, segunda incisão, terceira incisão, remoção, né? A técnica de Wiedemann original, com as suas incisões relaxantes. Então, o retalho de Wiedemann modificado, executado em áreas com uma lesão infraóssea profunda. Então, vejam, lá atrás, quando se fazia cirurgias para tratar bolsas profundas ou bolsas periodontais de uma forma geral, se fazia gengivectomia quando você não tinha uma lesão infraóssea. Quando você tinha lesão infraóssea, se faziam os retalhos, ok? E pode promover a regeneração óssea nas bordas da lesão? Sim, né? O que se histologicamente dizia é que poderia haver alguma regeneração mais pequena, tá? Nesse tipo de cirurgia. Mas então a regra basicamente era essa. Eu vou abrir um retalho se eu tiver bolsas muito profundas, infraósseas, né, perdas ósseas verticais, ou se eu tenho aquela situação de não ter bolsas tão profundas, perdas ósseas horizontais, lesões supraósseas, né? Aí se fazia gengivectomia também, né?
volto a dizer, hoje em dia nós não temos essas abordagens cirúrgicas para fazer tratamento de bolsas periodontais. A gente usa única e exclusivamente as raspagens, né? Nós não abrimos retalho para fazer qualquer coisa desse tipo, porque isso é altamente sequelante para o paciente. Questão número 5. Aí diz assim, a licitação é norteada por diversos princípios, os quais definem o alinhamento. Aí, não é um princípio de licitação. O pessoal vai cair uma questão dessa. Princípio da legalidade é? Sim, nós vimos que o princípio da legalidade é um princípio. Princípio da impessoalidade é? É. Princípio da moralidade é? É o princípio do julgamento objetivo. Princípio do julgamento objetivo e não o princípio do julgamento subjetivo. Publicidade é? É. Então essa questão está errada, é a letra D, aí que é errada, certo? É muito importante, certo? Muito importante, ó, aqui ó, o princípio do julgamento objetivo, ó, que a gente saiba esse artigo 5º aqui, certo? Então não podemos ir para essa prova sem saber esse artigo 5º, que são os princípios que norteiam a nova lei de licitações. Qual o mecanismo de ação farmacológica dos anestésicos locais? Pergunta simples, né? Qual o mecanismo de ação dos anestésicos locais? Como eles agem? Opção A. Bloquear externamente os canais de sódio, impedindo a despolarização da membrana e consequente disparo do potencial de ação. Opção B. Bloquear internamente os canais de sódio, impedindo a despolarização da membrana e consequente disparo de potencial de ação. Opção C. Bloquear internamente os canais de cálcio, impedindo a despolarização da membrana e consequente disparo de potencial de ação. Opção D. Bloquear externamente os canais de cálcio, impedindo a despolarização da membrana e consequente disparo de potencial de ação. Bom, cálcio tem nada a ver com essa história, né? Claro que o cálcio é importante, o cálcio vai entrar no terminal sináptico para liberar o neurotransmissor e bababá, ele é importante para a sinapse química e tal. Mas os anestésicos locais não agem em canais de cálcio. Isso aí você pode descartar tranquilamente a opção C e a opção D. Né? Então, o que difere a opção A da opção B? Essa palavrinha aqui, ó, externamente e internamente. Então, ó, recordando com vocês que o anestésico local, ele precisa entrar no neurônio e bloquear os canais aqui por dentro. Esse é o meio intracelular e esse é o meio extracelular. Então, turma, a gente imagina que a resposta correta fosse a opção B. Bloquear internamente os canais de sódio, impedindo a despolarização da membrana e consequente disparo do potencial de ação. Né? Mas o gabarito nos diz a letra A, o que eu discordo. Mas eu faço questão de trazer para vocês o trecho dos livros que falam sobre isso, inclusive das referências dessa banca, tá? Que essa banca indica. Então vejam, ó, lá no Eduardo G. de Andrade, ó, Eduardo G. de Andrade, ele fala assim, ó, a hipótese mais aceita para explicar o mecanismo de ação dos anestésicos locais se baseia na teoria do receptor específico. Segundo essa teoria, os anestésicos locais, na sua forma não ionizada, aquilo que eu falei, não ionizada, atravessam a membrana do axônio e penetram na célula nervosa, ou seja, entram no neurônio, entram na célula nervosa. No interior da célula nervosa, as moléculas ionizadas de anestésico local se ligam a receptores específicos nos canais de sódio, reduzindo ou impedindo a entrada do íon na célula. Isso resulta no bloqueio da condução nervosa e, consequentemente, na percepção de dor. Ou seja, é compatível com a resposta B e não com a resposta A.
né? E aí, beleza. Aí a gente vai aqui para outra referência que essa banca indica, ó, o livro de farmacologia clínica para dentistas. Ó, ele fala lá, ó, os anestésicos locais atuam sobre o processo de geração e condução nervosa, reduzindo ou prevenindo o aumento de permeabilidade de membranas excitáveis ao sódio, fenômeno produzido por despolarização celular. Embora vários modelos tenham sido propostos para explicar a sua ação sobre fibras nervosas, aceita-se que o principal mecanismo envolvido decorra de sua interação com um ou mais sítios específicos de ligação em canais de sódio. Quando administrado em certo tecido, o anestésico local se difunde entra na célula sob forma não ionizada, atravessa a bainha ou membrana neural, chegando ao interior do axônio. Está falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes do Andrade. Aí, por variação de pH, sofre mudança para a forma ionizada. Esta, então, se liga ao sítio receptor localizado no interior do axônio, junto ao canal de sódio. Portanto, para que ocorra efeito terapêutico, as duas formas do anestésico local são importantes. A não ionizada, que permite acesso ao interior da membrana nervosa, e a ionizada, que é responsável pelo bloqueio da abertura de canal de sódio. Então, turma, novamente, ao meu ver, esse gabarito está errado, tá? Porque, vejam, nas duas referências, né? E assim, eu peguei essas duas referências porque é o que a banca indica. Mas qualquer livro de farmacologia que você vai estudar fala justamente isso, que o anestésico local ele entra na célula nervosa e por dentro bloqueia o canal de sódio, bloqueia internamente os canais de sódio, né? Aí poderia, sei lá o que passou na cabeça do cara que elaborou essa questão, mas poderia se pensar, sei lá, internamente seria não necessariamente numa célula, mas internamente no corpo. Mas mesmo assim, essa questão para mim, ao meu ver, está errada. Eu acho que vocês também concordam, porque a própria literatura fala isso, né? Vamos lá. Então, pergunta da FUMARC. Com relação aos princípios cirúrgicos em plástica periodontal e periimplantar, segundo Júlio César Joly, Mark VOF. Então, vamos lá. A avaliação da saúde geral é uma condição essencial para a realização dos procedimentos. Sim. Por isso, a anamnese dirigida deve preceder o plano de tratamento e sempre ser conduzida para nos assegurar que nenhuma condição sistêmica possa influenciar negativamente os resultados esperados do procedimento cirúrgico. Então, uma coisa lógica, né? Então, verdadeiro. Os fatores de risco ambientais, como fumo e estresse, podem reduzir as taxas de sucesso dos procedimentos cirúrgicos e aumentar a ocorrência de complicações. Verdadeiro, né? Um fumo ele promove vasoconstrição, diminui a quimiotaxia de neutrófilos, entre outros malefícios, e o estresse também, né? Então, isso tudo pode atrapalhar a cicatrização. Verdadeiro. Procedimentos periodontais com o objetivo de eliminar depósitos bacterianos, cálculo e biofilme devem ser realizados antes de qualquer intervenção cirúrgica. Então, aquela regra básica, vamos raspar primeiro, trazer aquela situação para uma saúde da melhor forma possível para poder operar, ou seja, ninguém vai operar um campo inflamado, né? Então, é verdadeiro. Como qualquer outro procedimento odontológico mais invasivo, as cirurgias plásticas periodontais e periimplantares não requerem um protocolo farmacológico. Elas requerem um protocolo farmacológico, né? Tá? Então, essa daqui estaria falsa. Então, nós estamos aqui entre a B e a C. Verdadeiro, 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 falsa. A sedação deve ser considerada em toda intervenção cirúrgica mais invasiva, mesmo no caso de pacientes aparentemente calmos e cooperativos. Deve ser considerada, né? Sempre pode haver a necessidade de algum tipo de sedação nesse paciente. Então, é uma coisa mais ou menos lógica, ela deve ser levada em consideração.
Então, essa seria a letra V, né? A verdadeira. Os corticoides são drogas menos indicadas para a prevenção da dor e do edema pós-operatório. Os corticoides são drogas mais indicadas para a prevenção da dor e do edema pós-operatório, né? Pela ação interessante deles, anti-inflamatória. Então, essa daqui está falsa. E, por final, o uso profilático de antibióticos em cirurgias extensas, principalmente associado à instalação de implantes e ou utilização de enxertos e biomateriais, ainda é desvalorizado, pois criamos a expectativa de que essa simples conduta não pode evitar toda e qualquer complicação de caráter infeccioso. Acho que isso está falso, né? Primeiro porque é valorizado o uso profilático de antibióticos, principalmente em cirurgias extensas, como implantes, ainda mais com algum tipo de enxerto e biomaterial. Então, a alternativa aqui mais interessante seria, ou mais interessante, melhor dizendo, a correta, seria a letra C. Então, as falsas seriam essa última, a do corticoide e também aquela de não requerer um protocolo farmacológico. As cirurgias plásticas periodontais e periimplantares requerem um protocolo farmacológico, né? Então seria a alternativa C.